Muito boa noite, comunidade da inclusão. Mais um episódio da série Terapia Jurídica no Autismo. E hoje o nosso episódio é sobre o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, o PEI, Plano Educacional Especializado, e a abordagem, o entendimento, o comentário sobre a criminalização que deve haver, que deve ser reconhecida pela exclusão de aluno com deficiência, de aluno com autismo, que é o que a gente vem acompanhando por todo o Brasil. Muitas escolas, universidades, muitos relatos de negligência, omissão da garantia dos direitos da pessoa com autismo. Ora, e aí a gente colocou na postagem nossa de hoje, sobre a nossa live, né? Vamos destrinchar aqui, o que é o atendimento educacional especializado e como exigir que seja fornecido, como o plano educacional individualizado, PEI, deve ser elaborado com a família, o caso grave da suspensão do aluno autista no Rio de Janeiro, e aí é só um exemplo, né? Porque a gente tem vários aí pelo Brasil. Porque isso é crime e não medida disciplinar, como a escola quer fazer a família entender. E a lista completa, tá? De recursos que a escola é obrigada a fornecer, do auxílio ledor, pessoa que vai ler, né, junto com o aluno para que ela possa compreender melhor a prova, as atividades, até a prova em vídeo em Libras, tá? Então esse aí será algum dos temas que a gente vai adotar aqui na nossa live. E aí quero convidar você a refletir junto conosco, comentando também, tirando nossas dúvidas. E aí a gente vai abrir mesmo o caderno aí orientativo do MEC para esse tipo de situação. E aí a gente vai mostrar não só onde você também pesquisa, como você localiza e de que forma você exige essa garantia na rotina da escola do seu filho. A gente recebe presencialmente aqui na nossa associação, pelo Instagram, pelo WhatsApp, vários, né? Não só denúncias, mas solicitações de orientação. E aí a gente encaminha essas orientações, a gente posta também, comenta em outras postagens, porque o absurdo, a indignação com a exclusão dos alunos é tamanha que a gente tem que atuar de forma mais ativa possível para difundir essas informações, para dar a garantia para as mães atípicas que lutam que elas estão do lado do direito, elas estão do lado da lei. Ou melhor, a lei está do lado dela. Nessa batalha, nessa luta pela inclusão do filho, na escola, que deve obedecer essas leis, sob pena de não estar apta a funcionar, sob pena de ser fechada, porque é uma legislação obrigatória a sua, né? Observância, portanto. Então a escola tem que garantir, a escola tem que observar, a escola tem que cumprir essas leis, sob pena de não ter condições de funcionar, e ser revogada a autorização dela ou credenciamento para funcionamento. Seja escola pública, seja escola particular. E sendo escola pública, é mais grave ainda, né? E a gente lembra, antes da gente começar aqui as leituras, para não deixar dúvida, a gente lembra que todo ilícito causado ao seu filho, ao aluno, e a você também por tabela, todo ilícito com a exclusão dá direito a você e a seu filho de serem reparados esses danos. É a chamada responsabilização civil do Estado por danos infringidos através dos seus agentes, através de suas ações, por isso danos morais, que é a medida civil cabível contra os atos de exclusão. Mas tem também os atos criminosos de discriminação por exclusão desses alunos. E aí a medida é criminal mesmo, a medida é penal, porque é crime de discriminação. E aí, a depender do ato, a gente pode tanto ter um crime de discriminação clássico contra a pessoa com deficiência,
que é na própria Lei Brasileira de Inclusão, como a gente pode ter em outra lei destacada aí quando pega a questão da cobrança, tá? De valores, né, sobretudo na escola particular, de valores extras, a recusa de matrícula, a suspensão de matrícula, como a gente tem um caso lá em Itacoaquecetuba, lá da nossa Josi, com o filho dela até, que foi transferido, teve a sua matrícula cessada, interrompida, para o arrepio, né, contra a permissão à vontade da família, da mãe, ele ser transferido para outra escola. Não deixaram nem ele terminar o ano letivo, já transferiram pela a incapacidade deles assumida de não garantir inclusão para um aluno autista. Imagine aí, né, o absurdo. Mas vamos lá, gente. A gente pegou aqui um roteiro para ficar bem bacana, tá? A pergunta que a gente enfrentou em muitos comentários foi a seguinte: o laudo médico é obrigatório para o atendimento, para a matrícula do aluno? O que é que vocês acham aí? A escola tem ou pode exigir o laudo do aluno para dizer que ele tem deficiência para o atendimento, para as adaptações, para o acompanhamento pedagógico? E aí? E aí, Jade, tudo bem? Boa noite. Já vem com a pergunta tradicional dela, que a Jade sempre participa. Obrigado, viu, Jade? Como um município usa uma orientação estadual passando por cima da lei federal e da própria lei municipal? Bem, o Estado, os seus órgãos, devem obediência estrita à Constituição Federal e às leis federais no seu, né, âmbito organizacional. E aí, portanto, o Estado deve obediência não só à Constituição, mas à Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, à Lei Brasileira de Inclusão, à Lei das Diretrizes Básicas da Educação, ao ECA, tá? Que são crianças e adolescentes, e à Lei do Autismo. Então, essas leis devem ser respeitadas, observadas pelo Estado. E aí, para a forma de melhor organização das suas rotinas, ele pode fazer, né? Pode editar normativos, né, resoluções, mas que sejam de acordo com essas leis, de acordo com a Constituição e a Convenção Internacional. Não pode ser contrário. Não pode ser usado isso como uma maneira, uma estratégia de descumprimento dessa lei, tá? Não pode exigir de maneira nenhuma. Exatamente. O laudo médico, ele não é obrigatório para o atendimento pedagógico especializado do aluno com deficiência e do aluno com autismo, tá? E onde é que está isso? Isso a gente encontra, sabe onde? Vou abrir aqui o nosso grandioso, tá? Caderno de Conceitos e Orientações do Censo Escolar 2025. Aqui a gente tem a primeira coleta, a primeira etapa da coleta dos dados que toda escola deve cumprir. Toda escola é obrigada a inserir esses dados, que são os dados do censo escolar, que o MEC reúne, o INEP, tá? Através do INEP, reúne esses dados para a estrutura, para o planejamento global aí da nossa educação. Então a escola, mesmo a do município, seja particular, seja pública, ela é obrigada a fazer o censo, sob a repercussão, a consequência de ser punida ou até descredenciada, ser retirada a sua autorização. E é nesse caderno que a gente tem, lá na página 58, que é quando ele vai tratar da pessoa com deficiência, transtorno do espectro autistas e altas habilidades ou superdotação. Específica análise para essa condição. A geral, pessoa com deficiência, e a específica, pessoa com autismo e as altas habilidades e superdotação. E aí, vem trazendo o que é pessoa com deficiência, o próprio caderno, né, o MEC, estrutura isso, encaminha para as escolas, para que nenhum gestor escolar possa dizer que não saiba, que não conheça, certo? E aí, todo ano após ano, tá? É necessário, é obrigatório fazer o preenchimento do censo. E todo ano o MEC encaminha a atualização desse caderno com essas informações. Só que essas aqui, essas informações que esse caderno traz, já é bem antigo, porque é baseado na lei, tá? E aí vem dizendo aqui, ó, segundo a Lei Brasileira de Inclusão,
Então, né? 2015. A Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, 2006. Ratificada pelo Brasil em 2008. O decreto de 2009, pessoas com deficiência. Então, ele traz a denominação da Constituição, da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão. Então, não é novidade. Mas, mesmo assim, o MEC, né, buscando todo o cuidado, faz essa entrega dessa especificação, dessa explicação, para não dizer que não recebeu, para dizer que não sabia, mas sabe sim, tá? Desculpa. E prossegue. Pessoa com transtorno do espectro autista, o que será, né? São pessoas que apresentam quadro clínico característico com deficiência persistente e clinicamente significativa que causa alterações qualitativas nas interações, ou seja, o caderno também traz as denominações da legislação. Pessoas com altas habilidades de superdotação são aquelas que apresentam elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, enfim, traz também um resumo aí da denominação. E aí, a parte importante, né? Para a declaração dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, ao censo escolar, a escola deverá valer-se das informações contidas em, pelo menos, um dos seguintes documentos comprobatórios. O plano do AE é o que encabeça. O que é o plano do AE? É o plano para o atendimento educacional especializado daquele aluno. Pode ser um, como todos os 80 alunos matriculados naquela escola. Cada um, tá, vai estar dentro desse plano de atendimento educacional, que, por sua vez, vai produzir um plano educacional individualizado. Então, o AE tem aquele plano para atender todos os alunos e nesse atendimento, nessas anamneses que ela vai fazendo, né, o atendimento que ele vai fazendo, professora, ele vai produzindo, vai viabilizando a produção do plano educacional individualizado, porque a característica, a dificuldade, o nível de suporte para cada aluno com autismo é diferente. Por isso precisa de um plano educacional individualizado. E aí o MEC traz toda essa denominação, toda essa explicação, tá? E o que é o plano de AE? Traz aqui especificado. Documento que reúne informações sobre os estudantes públicos da educação especial elaborado pelo professor do AE, com a participação do professor de classe comum, da família e do aluno. Por isso, a legislação coloca a família como fundamental na produção das adaptações, dos planejamentos para o seu filho. Então é você, mãe, a família, você, mãe, que participa dessa produção. Eles têm que lhe ouvir, você tem que acompanhar. Não só para perceber a adequação daquele planejamento para o seu filho, mas também para os resultados dele. Como é que ele está evoluindo? Você tem que participar e você tem direito disso. Quando for possível, para atendimento às necessidades específicas deste público. É claro que às vezes a família também não está muito presente ou não sabe colaborar, né? Que é a exceção. Porque todas as mães, a maioria, né, das mães atípicas sabem muito bem. Durante o estudo de caso, primeira etapa de elaboração do plano, o professor do AE poderá articular-se com os profissionais da área de saúde e, se for necessário, recorrer ao laudo médico, que neste caso será um documento subsidiário, anexo ao plano do AE. Então, o laudo, os relatórios terapêuticos servem para auxiliar o professor do AE, os professores da rede, né, da classe comum. Porque eles chegam para acrescentar, porque o plano do AE é pedagógico. E aí o laudo, os relatórios pedagógicos são da área clínica, são da área de saúde, são importantes demais, mas para a compreensão dos profissionais da saúde. E aí, o profissional da educação que elabora o planejamento pedagógico, ele precisa saber quais são as dificuldades pedagógicas dos alunos. E aí ele pode até dar uma olhadinha no laudo, ele pode até dar uma olhadinha no relatório terapêutico, mas como um auxílio e nunca como condição, tá? E vai seguindo aqui, vamos lá.
Plano Educacional Individualizado, o PEI, né, o famoso PEI. Instrumento escrito, elaborado por professor da sala de aula comum regular, com o intuito de propor, planejar e acompanhar a realização das atividades pedagógicas e o desenvolvimento dos estudantes da educação especial. Então, percebe, professor de matemática vai elaborar um plano educacional individualizado para aquele aluno de matemática dele. Professor de português, por quê? Porque cada professor de cada disciplina é especialista na sua área. E aí ele vai, junto ao professor do AE, compreender as dificuldades do aluno. Sabida a dificuldade do aluno lá no plano do AE, lembra? Anterior, plano do AE, sabemos a dificuldade do aluno, conversamos com o aluno, com a família, entendemos as necessidades dele. E agora, professor de matemática, geografia, história, vai ser preciso elaborar o plano educacional, né, individualizado para esse aluno, da sua disciplina, nessas condições aqui. E aí o professor elabora. Mas aí o professor precisa dessas análises do AEE, que já fez o atendimento do aluno, junto com a mãe, já entendeu a dificuldade, já planejou, repassou para o professor da disciplina, e aí o professor de disciplina vai montar a estratégia para a matéria dele, tá? Avançamos. Avaliação psicossocial da deficiência, que é conforme a Lei Brasileira de Inclusão. Ela nem retira aqui nenhuma denominação, nenhum resumo. Ela coloca logo Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146. Então, porque é a lei que define o que seja isso. E aí o laudo médico, chegamos no laudo médico, tá? O que é que o MEC vai dizer para a escola? O que é o laudo médico? O laudo médico é? O documento que pode ser utilizado como registro administrativo comprobatório para a declaração da deficiência ou do transtorno do espectro autista, o TEA, a ausência escolar, certo? Cabe destacar que o laudo não é documento obrigatório para o acesso à educação, ao atendimento educacional especializado, nem para o planejamento das ações educacionais. Tá? Que devem estar alicerçadas em princípios pedagógicos e não clínicos. Eu acredito que isso aqui é muito direto, muito claro, para que as escolas possam dizer que não sabem, que não entendem, que onde é que tem isso? No caderno de orientação que o MEC lhe envia, para que você, gestor que tem a obrigação, preencher o censo, tá? Colocar aluno por aluno. Quantos alunos você tem? 1.000. Porque então você vai ter que registrar os 1.000 alunos, né? Aluno por aluno, qual é a característica de cada um, se tem deficiência, se tem autismo ou não, tá? E, portanto, cabe destacar que o laudo médico não é documento obrigatório para o acesso à educação como um todo. Lembra que tem escola que exige laudo para fazer a matrícula? Ao atendimento educacional especializado, que é o AEE, também tem muita escola que para atender no AEE exige laudo médico, tem que ter o laudo, senão a gente não atende. Ilícito, tá? Tá indo contra, inclusive, a orientação do MEC. Está desrespeitando, inclusive, a legislação que determina o preenchimento do censo. Vários ilícitos aí reunidos. Ilícitos administrativos, que repercutem prejuízo na educação, inclusive, do seu filho. E aí sim produz um ilícito que afeta você e afeta seu filho e faz com que a escola, faz com que o Estado seja obrigado a reparar os danos causados. E aí, dano moral, tá? Sigamos. Coloca assim, ó, atenção, a ausência do laudo médico não pode impedir o acesso do aluno à educação, ou seja, reparou, né? A matrícula na escola e nem ao atendimento educacional especializado. Achando pouco, ele vai destacar, né? Atenção, gestor da escola, gestor pedagógico, você que vai atender os alunos, diretor, coordenador, seja quem for o encarregado, mas toda a escola sabe que é obrigação, tá? A ausência do laudo médico não pode impedir o acesso do aluno à educação, tá? Ou seja, tanto a matrícula na escola, e se recusa a matrícula é crime, tá?
crime previsto em uma lei desde 89, então não é novidade para ninguém, tá? Tanto na matrícula, que se recusar é crime, tá? E nem ao atendimento educacional especializado. Se recusar é crime de discriminação, e aí o crime de discriminação é previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Qual é a pena? Pena de reclusão de 1 a 3 anos. E aí aumenta se estiver sob os cuidados da pessoa. E todo aluno está sob os cuidados da escola. Portanto, é um crime aumentado. Certo? Então, aí eu tenho a página 58, tá? Desse caderno aí orientativo do MEC para todas as escolas. Todas as escolas recebem. Porque se elas querem ter autorização e poderem emitir certificados, né, elas têm que ser autorizadas a funcionar. E estando autorizadas a funcionar, estando regulares, portanto, porque vai que tem aí uma escola funcionando de forma irregular, enganando os pais, ela precisa ter autorização do Conselho, tá, de Educação, da Secretaria de Educação, para ser fiscalizada, fiscalização para ver se ela cumpre a legislação, e aí ela tem que informar, tá? Porque quando é cadastrado, quando é autorizado, vai lá para o cadastro do censo, escola tal, e a escola tal tem que cadastrar os seus alunos para ela poder emitir o certificado desses alunos, certo? E aí, só a página 58 vem dizendo isso. O caderno todo tem 126 páginas. Então é todas as informações esmiuçadas, está resumida, detalhada, explicada, que o gestor, que a escola precisa. E aí, para o aluno, profissional escolar e o gestor que possui deficiência e altas habilidades, superdotação, é preciso informar o tipo de deficiência de acordo com as opções. Deficiência, e aí, transtorno do espectro autista, ou altas habilidades, ou superdotação, que são as explicações. E aí, gente, trazemos também, porque é questão de aprendizado, tá? O que o caderno vai explicar sobre outras complicações, outros transtornos do aprendizado. E aí ele coloca descalculia, disgrafia, dislalia e a dislexia, tá? Qual é a luta que a gente tem? Desortografia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, porque dizem que muita escola diz que o TDAH não vai dar direito ao atendimento educacional especializado, certo? E transtorno do processamento auditivo central, que é o TPAC. Então, tudo isso vem no manual, tá? E aí a gente vai tirar as dúvidas sobre essa orientação aqui. Mas antes, deixa eu voltar aqui para o nosso bate-papo, tá? Essa orientação é totalmente contrária às leis federais e à municipal. Então, essa orientação aí, sendo ilegal, ela primeiro deve ser atacada por ação judicial para que deixe de ser uma desculpa das escolas para descumprir as obrigações que ela tem, certo? E aí, dando moral neles. Vamos lá. Esta lei diz que a escola não pode exigir o laudo para o aluno ser atendido. Exatamente. Não pode exigir. O laudo é só um auxiliar. Vem para ajudar, claro, né? Relatório do terapeuta vem para ajudar, mas como condição, exigir para atender, exigir para matricular de jeito nenhum, tá? Disponível no Google, sim, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, porque já está na agulha até... Eu boto assim, ó, Censo Escolar 2025. Caderno de conceitos e orientações, tá? Censo Escolar. Caderno de conceitos e orientações do Censo Escolar 2025. Vou colocar aqui no nosso bate-papo, e vocês têm acesso. Só colocar isso aí no Google, MECzão, ó. Vai colocar lá disponível para você, você vai abrir, vai deixar lá, bem emocionante, tá? Quem quiser aí, eu printo, mando no Instagram aí, coloca, vou até printar logo, né? Porque
eu acredito que seja de muita importância para rejeitar, né, todas essas desculpas aí que as escolas fazem para não garantir a inclusão. E recortar aqui a imagem. Já vou deixar na agulha, viu, gente? Já vou deixar aqui na agulha a imagem, para caso alguém já vir me pedir, eu já vou encaminhando. Que é justamente a imagem da... Vou pegar aqui... Platar. Tem que ser bem legívelzinho, né? Tem que ser bem bonitinho para... Isso, exatamente. Pronto. Se não ficou embaçado. Ó, tá ótimo. Pronto, tá aqui na agulha, né? Depois mandem aí um comentário, um pedido, que aí eu já mando a imagem no Instagram, no WhatsApp, tá? Por onde vocês me pedirem aí. Mas vamos voltar aqui à nossa análise. O que mais? Pronto, aí a gente tem, tá? Repara, a escola inventa tudo isso para não garantir inclusão para o aluno. E aí o aluno, claro, excluído, sem as adaptações, sem o acompanhamento, sem a orientação, ele passa por um processo de exclusão, de sofrimento. E por óbvio, ele vai atingir ápices de nervosismo ou de ansiedade que vai provocar crises nele. E essas crises podem ocorrer dentro da escola. E aí, como a escola vai querer dizer que o aluno reagiu ou o aluno agiu de uma forma desrespeitosa, descontrolada ou mesmo agressiva? E aí, repara, eu tenho uma escola que exclui o aluno, que descumpre a legislação, que provoca uma crise nesse aluno, e aí vem essa escola criminalizar esse aluno. Punir esse aluno administrativamente com suspensão, que foi o caso lá da escola no Rio de Janeiro. Ora, meu amigo, eu sei que eu tenho um aluno com autismo. Eu não posso, vamos fazer uma comparação aqui. Eu não posso punir um aluno com suspensão, tendo ele epilepsia, se ele tiver um quadro de epilepsia dentro da escola. Imagina, eu tenho um aluno com epilepsia, eu sei disso, né? A gente acompanha as dificuldades ali, e aí eu tenho um aluno com asma, e aí o aluno tem uma crise de asma na escola, ele vai ser suspenso? Pelo amor de Deus, né? Então assim, eu não posso permitir que uma escola que causa a exclusão do aluno, que descumpre a legislação, que comete ilícito administrativo, ilícito civil e ilícito penal, venha agora atribuir ao aluno, e até a mãe dele, se a mãe dele for reclamar, é arriscado até a escola dizer que a mãe está causando tumulto. E aí, joga para cima do aluno, joga para cima da mãe, a responsabilidade da exclusão causada pela própria escola. Porque a exclusão causada em um aluno com autismo é provocadora de crise de ansiedade e de provável crise de nervosismo, que pode ser detonada, pode ser expansiva dentro do ambiente da escola. E aí, gritou, falou de forma indevida, ou teve gestos agressivos. Culpa do aluno, não senhora, não senhor, culpa da escola, que não acompanha, que não entende, porque não quer entender, vira as costas para esse aluno, para essa mãe que busca incessantemente um espaço de inclusão para o seu filho, e é a escola que tem que ser punida. E aí a gente, quando viu essa reportagem, ficou até assim aliviado por perceber um iniciozinho de mudança que foi lá no Rio de Janeiro. Aquilo que eu postei na minha página, dando conta de que a coordenadora foi levada para a delegacia para explicar o que aconteceu, professor, que você suspendeu aquele aluno com autismo. Você está causando exclusão? Você está cometendo um crime de discriminação? Deixa eu compreender bem o que aconteceu. Porque, em tese, você está cometendo um crime. Em tese, você está preso em flagrante.
E aí a gente vai justificar na delegacia se é realmente isso que aconteceu. Porque aí o juiz pode confirmar a prisão em flagrante. O delegado pode confirmar a prisão em flagrante, e aí ele faz o auto de prisão em flagrante, ou ele, compreendendo toda a situação, diz, não, gente, aparentou ser uma situação dessa, mas não foi uma situação dessa não. Então, eu não vou confirmar a prisão em flagrante. Mas vamos justificar essa situação de exclusão, de não atendimento dos direitos de educação inclusiva desse aluno, lá na delegacia, professora. Professora que eu digo assim, porque é responsável pela escola, certo? Então, essa situação vivida por esse aluno é repetida muitas vezes em muitas escolas Brasil afora. Aqui em Fortaleza, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, tá? Enfim, Sergipe, em todo canto. E aí o nosso compromisso aqui com a nossa série, né, Terapia Jurídica no Autismo, com esses vários episódios, é tentar construir essa consciência jurídica. Daí o nome Terapia Jurídica no Autismo. Que a gente tem que capacitar as mães para esses conhecimentos e a aplicação desses conhecimentos jurídicos, desses direitos que elas têm, que os filhos delas têm, porque a mãe fala pelo filho, né? Então ela é o representante do filho, representante dos direitos desse filho. Então é ela que fala, ela que se, né, veste a roupa aí da defesa dos direitos do filho dela. Então, a gente precisa orientar bem as mães. Não para que elas batam boca, não para que elas percam a saúde mental delas, que já, né, está sofrida por esses anos de exclusão. A gente precisa fornecer às mães não só o conhecimento para que elas possam lutar, mas lutar de forma correta, com a estratégia adequada. Percebeu a primeira exclusão, a primeira negativa do seu filho, notifica por escrito. Porque de boca, né, já falava, né, o povo, né, de boca só beijo e olhe. Então, recusou um direito de inclusão, notificação por escrito, alertando que está sendo descumprido o direito e as penalidades resultantes disso. Não atendeu a ação judicial. E pronto. A gente não precisa estar batendo boca com ninguém, a gente não precisa estar estressando, perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa tranquilidade, insistindo com uma escola que se recusa a garantir seu direito, que se recusa a garantir o direito do seu filho. E aí, a ação civil de reparação de danos morais, né, notificação para os procedimentos de punição administrativa, que aí a gente notifica para a Secretaria de Educação Estadual, Municipal, promotor, Ministério Público. Agora a gente tem até lei atualizando, tá, o ECA para determinar a comunicação ao Conselho Tutelar de algum ilícito cometido pelo ou contra o aluno. Ou seja, se há um ilícito praticado contra os direitos desse aluno, o Conselho Tutelar tem que ser avisado. E aí, infelizmente assim, nós temos essa situação deplorável mesmo, que muitas escolas adotam, de colocar o Conselho Tutelar contra a mãe, denunciando ou criando uma denúncia até caluniosa para retirar a sua responsabilidade, né, da escola e lançar, diga assim, jogar mesmo alguma responsabilidade que ela vai tentar produzir ali, construir em cima da mãe. E aí a mãe, no lugar de defensora do direito, vai ser acusada de alguma omissão ou negligência contra seu filho. E aí a gente não pode permitir isso, tá bom? Então, vamos lá. O AEE, a gente já explicou aqui direitinho, né? Usando lá o caderno do MEC. E aí alguém pode me perguntar também, mas o que é o AEE? O que é que ele tem que fazer? O MEC também traz, tá? Numa página bonitinha, chamada assim, ó, o que é o atendimento educacional especializado, o AEE? No Google, tá o Google aí, que você vai ver também. E aí, foi até atualizada a informação para agora, maio de 2025, tá? E aí,
O conceito, a resposta, tá? Que o MEC traz é o seguinte: o atendimento educacional especializado é a mediação pedagógica que visa possibilitar o acesso ao currículo pelo atendimento às necessidades educacionais específicas dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, público da educação especial, devendo a sua oferta constar no projeto pedagógico da escola. E aí a gente tem um decreto especificando isso desde 2011, tá? Em todas as etapas e modalidades da educação básica, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. As atividades desenvolvidas no AE diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, tá? Sala de aula comum é o currículo, são os conteúdos, são as matérias, tá? Matemática, português, enfim. Não sendo substitutivas à escolarização. Então, eu não posso ter o atendimento do AE no horário da aula. E aí, a gente confronta com um projeto pedagógico das escolas de tempo integral. A escola de tempo integral tem que ter planejamento para o atendimento do AE, porque o aluno não pode perder a aula estando sendo atendidos no AE. E para as escolas que têm um turno só, manhã ou tarde, o atendimento do AE, obrigatoriamente, necessariamente, tem que ser no contraturno. Certo? Então, esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Ele é realizado prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais, né? A sala de multirrecursos da própria escola. E aí, quando ela não tem, e aí eu tenho alguns municípios pequenos que se valem, tá, de um centro de atendimento educacional especializado, colocam um prédio para atender todos os alunos ali, certo? Centros de atendimento educacional especializados, chamados CAEE, alguns municípios do interior, somente os municípios menores têm no lugar de atender na própria escola. Porque o ideal, gente, é a própria escola, porque o aluno estuda perto da sua escola e é preferencial que ele seja atendido nessa escola porque é próximo, facilita o deslocamento, né? Então, de acordo com as normativas legais, as instituições privadas que ofertam AE devem ser comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação na educação especial e conveniadas com o poder executivo do ente federativo competente. As atividades visam ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, socioafetivas, psicomotoras, comunicativas, linguísticas, identitárias e culturais dos estudantes, considerando suas singularidades, tá? E aí o AE atende todos os alunos com deficiência, os alunos com autismo, os alunos com superdotação, tá? Enfim, esse público da educação especial. Então, as ações pedagógicas realizadas pelo professor especializado visam apoiar as atividades realizadas pelo professor na classe comum. Então, observa que quem atende o AE é um professor especializado na educação, né? Porque se eu tenho um atendimento educacional especializado, ele só pode ser feito pelo professor com especialização nesse tema, certo? Então, o MEC também vem trazendo esse resumo, essa denominação, explicando o que é que o AE tem que fazer, certo? Vamos voltar aqui para o nosso chat. Pronto. O MEC diz que todo o direito que o aluno tem no AE, na escola regular parcial, é o mesmo direito na escola regular integral? Sim, porque ele precisa ter o atendimento educacional especializado. Se eu tenho uma escola integral, eu preciso ter no meu plano pedagógico dessa escola, tá, a hora do atendimento do AE, que pode ser, por exemplo, não, vai ter uma atividade cultural, uma atividade de lazer, e aí os alunos que são atendidos pelo AE são preferencialmente encaminhados para o AE. Mas ele não pode perder aquela aula regular do currículo dele.
Entende? Eu tenho aula hoje de, enfim, escola profissionalizante, de tempo integral, de jogos digitais, não, de aprimoramento disso, aula com o professor na sala de aula, eu não posso perder. Então, eu preciso que esse planejamento preveja qual é o dia que vai ser atendido, para que eu não perca a aula. E aí, com um horário só manhã ou tarde, tá? Eu tenho que fazer no contraturno, porque eu não posso perder a aula, eu não posso levar falta. Entende? Então, eu preciso ter dentro do planejamento pedagógico das escolas de tempo integral um horário específico para o atendimento do AE, sem que o aluno tenha prejuízo do atendimento, aliás, da sala de aula comum. Mas não está tendo, tem que planejar, tem que mudar, doutor. Você tem que ofertar. E eu não posso levar falta na minha aula, né? Eu não posso substituir o atendimento do AE pelo o atendimento da sala de aula comum, da minha aula regular. Certo? A secretaria disse que a escola integral não pode ter sala de multirrecurso, sala de recurso, multirrecurso. Bem, o ideal é que tenha, né? Inclusive o MEC auxilia até a montagem da sala. Porque lá, com uma estrutura voltada para um atendimento pedagógico especializado, né? Atendimento educacional especializado, eu tenho outras atividades a trabalhar com o aluno. Não é aquele livro de matemática que eu vou utilizar. Não é o livro de física. Enfim, eu tenho outros temas a abordar, outras investigações a fazer, outras atividades a serem realizadas pelos alunos ali para a compreensão das dificuldades dele, para me ajudar no planejamento e orientação. Então eu tenho que ter materiais também que me auxiliem nesse atendimento. Certo? Então vamos lá. A gente já falou aqui do caso, né, da suspensão lá do aluno do Rio de Janeiro, aluno com autismo, tá? Suspender aluno por deficiência, em razão da sua deficiência, ou em razão de uma crise em razão da sua deficiência, é crime, certo? Previsto aí na lei, pode ser na lei 7.853, que é lá de 89, lembra? O artigo 8º, que vai falar sobre suspensão, interrupção da matrícula, expulsão, enfim, em decorrência de uma crise, em decorrência de um ato, ou até mesmo na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 88, tá? Que vai falar sobre a pena do crime de discriminação, e o artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão é que vem detalhando, explicando o que seja discriminação, tá? E aí, gente, temos assim, ó, como é que a gente vai fazer a atividade desse aluno? Como é que eu vou fazer as adaptações? Aí eu tenho uma gama de dificuldades ou de limitações em razão da deficiência do aluno. E aí eu vou ter que usar professor intérprete de Libras, né, para aluno surdo. Eu tenho que usar o material em braille para aluno, né, com deficiência visual. Eu tenho que usar atividades em formato de letra aumentada ou super aumentada para aluno de baixa visão, tá? Eu tenho que ter adaptações de texto ou uma pessoa que leia junto com um aluno com autismo, para que ele possa compreender bem aquilo que está sendo exigido, ou aluno com dislexia, enfim, um aluno com TDAH que não consegue se concentrar. Eu tenho que ter um ambiente favorável para que ele possa ter, tá, as condições para se concentrar para a prova, certo? Enfim, eu tenho várias adaptações que devem ser efetivadas, porque são adaptações chamadas adaptações razoáveis, né, que são mecanismos que devem ser usados para a compreensão do aluno, não só na sua rotina, mas para a realização das suas atividades, certo? E aí eu continuo aqui com alguns destaques desse nosso roteiro. Por exemplo, a escola pode negar o EE por falta de professor? Tem professor não, ó. Então a gente não vai ter o AE não. Ei, não tem a sala do AE não, então a gente não vai atender o AE não. Negativo, tá? Se estruture aí, planeje aí para que você possa funcionar, você é obrigado a fornecer o AE, o atendimento educacional especializado. E se é especializado,
eu preciso de um professor especialista nisso. Você tem que destacar um professor, tem que contratar um professor, doutor. Não, eu quero economizar, eu não vou contratar professor não, e não vou atender seu aluno não. Você está cometendo ilícito, você vai ser processado. Tá? Então, como provar que meu filho precisa desses recursos? Aí lembra lá do documento MEC? Planejamento, o atendimento. Bem, né? Senhor não, né? Aluno João, aluno Felipe, aluno Luiz, aluno Rian, quais são as dificuldades que você está tendo para que eu possa compreender? Aí eu vou fazendo a anamnese junto com o aluno. O professor especialista vai, né, nessa entrevista, nessa conversa, nesse diálogo, né, que a mãe tem que participar, a família tem que participar, porque detalhes só a mãe, só a família conhece. E aí, para que a professora do AE compreenda toda a complexidade do aluno, compreenda essa complexidade, como é que o cérebro dele funciona, quais são as dificuldades que ele encontra nesse ambiente comum aqui nosso. Então, preciso compreender bem isso, para entender por que ele está tendo essa dificuldade, por que ele não está aguentando ficar na sala de aula. É barulhenta? É quente? Tá? O que é que está causando essa irritabilidade excessiva nele? E eu preciso compreender quais são os fatores de hipersensibilidade, tá? De desconcentração, de irritação, o que é que está provocando esse excesso de informação que ele, né, não suporta, que esse aluno não suporta, certo? Então eu preciso dessa identificação das condições específicas, da complexidade desse aluno, para que eu possa planejar esse atendimento, tá? Então, o MEC, preocupado também com isso, coloca um caderno orientativo explicando direitinho para que nenhuma escola, nenhum professor possa alegar desconhecimento. Certo? O que mais? E aí a gente já sabe, né? Negar atendimento do AE, tá exigindo laudo, negou, é crime. Tá? Certo? Suspender o aluno porque ele teve uma crise de... Meu Deus, né? Uma crise em razão da sua deficiência, em razão porque ele é uma pessoa com autismo, né? Entrou em crise porque ele foi hiperestimulado e não teve as condições aqui, não teve as adaptações para permitir um ambiente favorável para ele. Então a hostilidade foi tanto que ele entrou em crise e aí foi suspenso. Dá até vontade de falar nome, né? Mas professor, professora, vocês responsáveis pela escola, vocês têm a obrigação de conhecer as leis, conhecer as orientações normativas, inclusive do MEC, principalmente do MEC, doutor. Mas aí você está agindo assim, né? Você está cometendo crime, eu tenho que acionar a polícia, eu tenho que produzir um BO, eu vou processar civil, administrativamente e acompanhar, cobrar que a Polícia Civil, tá? E o Ministério Público realizem a análise do cometimento de crime aqui, tá? Porque eu não vou tolerar, não vou permitir que ações ilícitas aconteçam contra meu filho, certo? Então, infelizmente para você e para mim, que essa situação aconteceu, mas eu tenho, né, o direito, então eu vou exercer esse meu direito de defesa dos direitos e interesses do meu filho e de combater a sua forma omissa, negligente e discriminatória de agir contra meu filho. E aí, tá? Se eu não fizer sozinho, eu vou fazer através de uma orientação, uma pessoa, né, em que eu confio, e aí eu vou acionar o colégio, a escola, a rede de ensino, o município, o estado, tá? Então são essas as medidas que a gente tem que realizar. Não fazer o PEI, não fazer o plano educacional individualizado, é uma ilegalidade, tá? Você tem o direito de exigir, inclusive judicialmente, que seja obrigado a produzir o PEI. Ah, e a escola não sabe produzir PEI, fecha. Tá? Não está apta a funcionar, não tem qualificação para ser uma escola. Não, mas aqui a gente não sabe lidar com uma pessoa com deficiência, fecha. Não tem capacidade, não tem aptidão para ser uma escola. Porque uma escola, para receber esse nome, é obrigatoriamente, tá? Incumbida de realizar esses atendimentos,
Se não tem capacidade, não está apta para funcionar, tem que fechar, certo? E aí, tá? Esse manual, essa estratégia jurídica, essa nossa série, tá? Terapia jurídica no autismo, é para que a gente possa repassar essas informações, trocar esse, né, diálogo, construir estratégias de ação ou até de reação para a garantia do direito à inclusão, à educação inclusiva do seu filho, para que a gente mude essa realidade das escolas hoje, que estão cada vez mais hostis, inadequadas, inaptas a ter um aluno com autismo, um aluno com transtorno do neurodesenvolvimento dentro, né, de suas instalações. Então, a gente precisa agir para pôr fim a essas exclusões, essas atitudes excludentes, esses ilícitos que estão sendo rotineiramente, diariamente repetidos nas escolas. E a gente precisa fortalecer as mães, para que as mães tenham a devida energia, a devida coragem e, principalmente, a boa estratégia para lutar pelo direito do seu filho, os direitos do seu filho, para que sejam efetivados da melhor forma possível e em o menor tempo possível. Porque cada dia conta muito para o aprendizado e para o desenvolvimento socioemocional do aluno, do seu filho, do nosso, né, dos nossos filhos. Então a estratégia, a boa estratégia é aquela que é efetiva e em menor tempo possível, sem o gasto excessivo de energia, sem o gasto da sua saúde mental. Certo, gente? Então eram essas aí as considerações para hoje, tá? Fico aí aguardando caminhamentos de vocês, mensagens, tá? Que eu recebo muito. Essa troca continua todo dia, tá? Nas nossas redes sociais aí. Eu sempre respondo, sempre interajo quando sou demandado, quando sou acionado. E aí, o objetivo nosso é esse, compartilhar a boa informação, os direitos, sobretudo na parte da educação inclusiva, para que a gente possa superar esse caos que a escola está passando, está vivendo, essa inaptidão aí dos gestores, das secretarias municipais e estaduais aí de educação, em garantir a educação inclusiva para os alunos com autismo, para os alunos do transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Estamos aí somando e junto com vocês para fortalecê-las, para garantir essa sua convicção de que você está agindo, né, com a lei em suas mãos. A lei está do seu lado, o direito está do seu lado. Então faça valer, haja com uma boa estratégia, tá? E não perca a altivez, não perca essa certeza, essa vontade, essa confiança de que você está do lado da justiça. Quem está errado, tá, é quem está negando a inclusão do seu filho. Então eles é que tem que ter vergonha, eles é que são os barraqueiros, tá? Eles é que são os ilícitos, os provocadores de ilícitos e até criminosos se praticarem crime de discriminação, tá bom? Então vamos juntos aí construindo nessa nossa terapia jurídica do autismo, no autismo, esse diálogo que a gente precisa ter, informação, mas principalmente fortalecimento de todas as mães aí da nossa comunidade atípica como um todo. Então, gente, obrigado, boa noite, tudo de bom.